Às vezes eu tenho vontade de ficar em posição fetal e chorar, mas aí eu lembro que eu não tenho tempo. Estamos começando mais um Conversas Sinceras. E quando foi que você descobriu que você é um adulto? Quando foi que você descobriu que você precisa resolver um monte de pepino? Na minha vez, ninguém me contou como ser adulto é tão difícil. Ser adulto é não ter quase tempo nenhum para poder fazer as coisas, para poder sentar e chorar. Cada piscada que tu dá, vai um dinheiro. Cada piscada que você dá, tem que fazer alguma coisa. Você olha pro lado, tem coisa para você fazer. Tu olha pro outro, tem coisa. E eu só percebi que me tornei adulta quando eu me tornei mãe. Até então, eu levava uma vida de jovenzinha e tal, não tinha tanta responsabilidade, igual eu tenho hoje de cuidar de uma criança, de ser exemplo para uma criança, de precisar fazer o que precisa ser feito. Porque adulto é ser isso, é você fazer o que precisa ser feito. Por mais que às vezes a gente quer procrastinar, a gente não quer fazer, a gente precisa dar um jeito de levantar e sair do buraco todas as vezes. E não importa qual seja o momento, qual for o momento, a gente precisa tomar atitudes. A todo instante a gente precisa sair de dentro de um buraco, sair da fossa, literalmente, sair da lama. Se você está passando por alguma situação, você precisa realmente assim acordar para sair dessa situação, porque se você não sair, não vai ter ninguém para te ajudar. E fora que quando você se torna adulto, você percebe que você se tornou adulto, o seu ciclo social já não é mais o mesmo do seu ciclo que era lá no ensino médio. Quando você se torna adulto, cada um segue a sua vida, cada um quer seguir um caminho e você praticamente fica meio que solitário. O seu ciclo social ele começa a se fechar muito. Já que estamos nessa conversa sobre a vida adulta, eu perguntei para o meu esposo, conversando com ele, eu perguntei para ele, quando foi que você se tocou que você virou um adulto e que você precisava ter responsabilidade, ter que cuidar das suas coisas? E simplesmente ele me respondeu, novo. Para ele se tornou adulto quando criança, porque ele não teve o mesmo privilégio que eu tive de aproveitar a minha infância. Ele trabalhou muito, muito cedo para poder ajudar a sustentar a casa. Já eu foi ao contrário, eu tive meu momento de infância, eu fui uma criança, vamos dizer, privilegiada, que nas condições que a gente fala de pobre, teve muitas coisas que outras crianças, nas mesmas condições que nós, não teve. Entende? E ele falou, cara, eu nunca tive a mesma virada de chave que você teve, porque eu trabalhei muito novo. E ele completou para mim, às vezes é por isso que tem muitas coisas que eu consigo levar na brincadeira, eu não fico tão preocupado, me preocupo, mas não me preocupo ao ponto de surtar. Porque a minha infância ela foi roubada na hora errada, sabe? Em vez de ser criança, ele teve que se tornar um responsável, um adulto. E aí eu não, eu fui ao contrário. Quando eu me liguei que, cara, agora a minha vida, tipo, começou e eu tenho responsabilidades dentro de casa, como mulher, como mãe, eu tenho responsabilidades. Falei, cara, eu não tenho tempo mais pra sentar e chorar, ficar em posição fetal, não. Acabou, sabe? Acabou aquela partezinha jovem que você se trancava dentro do quarto e ficava só chorando ali 24 horas e não queria que ninguém te incomodasse. A não ser que você mora sozinho, você tá ali, chorou, 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 e levantar para reagir, porque se você não levantar para reagir, quem vai reagir por você? E foi quando eu despertei. E isso é porque o meu córtex frontal, que as pessoas dizem, ainda não tá completo. E eu amadureci assim muito, muito rápido. Eu amadureci tão rápido que às vezes nem eu entendo o quanto eu amadureci. Porque dizem que o nosso córtex pré-frontal, ele se forma, acaba de se formar ali com os 25 anos. Eu tenho ainda 24, vai se formar esse ano ainda. Mas a vida adulta, ela realmente é difícil. Você cuidar da casa, finança, das suas coisas, talvez uma faculdade, um curso, ter que estudar, ter que fazer e acontecer, ter que ter uma profissão. Então, muita gente, por isso que tem muita gente que está surtando quando chega a parte dos 20 e poucos anos. Não é que é a tal crise dos 20 e poucos anos,
mas é porque às vezes fomos crianças privilegiadas. Se você comparar uma criança que foi privilegiada com uma pessoa que não foi, você vai ver totalmente a diferença, que os surtos, eles são totalmente diferentes. Pessoas que tiveram que ter responsabilidades muito cedo, antes dos 20, dos 18 anos, elas surtam de uma forma diferente. Elas têm o caos, mas o caos não é igual ao caos de quem foi privilegiado. Então, essa tal crise que todo mundo fala, a maioria que está tendo isso, eu também tive a crise dos 20 e poucos anos, do não saber o que fazer, e responsabilidades, e que não sei o que, é muito por conta disso também. Isso aí influenciou demais, porque talvez não tivemos tanta responsabilidade na fase que não era para ter realmente, sabe? Porque a fase da criança não é a fase de ter responsabilidade. A gente pode sim colocar algumas coisinhas para começar a ter uma pequena responsabilidade sobre algumas certas atitudes, sobre o consumo, sobre algumas coisas, para poder, quando chegar lá na frente, entender que você vai ter responsabilidades. Você vai ter que enfrentar essas responsabilidades. Porque quando a gente está numa fase que a gente não tem, ninguém diz isso pra gente. Olha, você vai ter que ter responsabilidade. Você sabe que vai precisar ter uma hora, vai chegar uma hora que você vai ter que trabalhar, você sabe que vai chegar uma hora que você vai ter que fazer acontecer para sua vida continuar caminhando. Mas ninguém chega para poder te dar essas orientações. Aí fica todo mundo perdido, sabe? Fica todo mundo, o que eu vou fazer da minha vida? Agora eu tenho muita responsabilidade, agora eu não tenho quem mais paga minhas contas, agora eu não tenho quem compre uma roupinha, quem compra um celular, um tênisinho pra mim. Agora, tudo sou eu. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Se eu não tiver dinheiro, talvez eu não vou me alimentar. E a vida adulta, ela é muito solitária. O seu ciclo social, que era de 10 amigos, vai ser de 4, 5 aí. No máximo. Na maioria das vezes. O seu ciclo social, ele se fecha de uma tal forma porque você começa a olhar as coisas de outra forma. Você não consegue mais olhar a sua vida como você olhava lá no ensino médio. Depois do ensino médio, isso dali acaba. Cada um segue sua vida e tem amizades dali que você não vai levar, tem amizades que você vai levar, sabe? Mas são muito, muito poucas amizades que você vai conseguir carregar. Aí entra o surto, gente. Entra o surto. Porque quando acaba o ensino médio, fica todo mundo, cara, agora eu preciso só trabalhar e ter minhas responsabilidades. Tu vê o seu dinheiro, você não tem um bom preparamento para poder cuidar de finança. Na escola não te ensina sobre você cuidar da sua finança. Você só pensa em gastar. E quando vai ver, você tá em outro buraco. O buraco da finança. De como vou fazer para sair de alguma dívida, de como eu vou fazer para poder pagar tal coisa. Tem pessoas que ainda saem do ensino médio, ainda tem ali os pais para poder continuar ajudando. Mas tem pessoas que não, já saem dali trabalhando. Tem pessoas que estão estudando e já estão trabalhando, sabe? Para poder conseguir manter e não surtar. Mas é isso. A vida adulta, ela é difícil sim, mas ela não é impossível. Estamos aí para poder provar isso. Que cada dia a gente vai matar um leão. Mas às vezes parece que vem mais de um leão pra gente poder matar por dia, né? Mas tudo bem. Então, se você precisa ficar um pouquinho em posição fetal e chorar porque a sua vida adulta chegou e você precisa ter responsabilidade, chore. Chore, mas de todo jeito eu te digo que você vai ter que levantar e reagir também.